Boa noite. Uma ilha entre os bairros de Joana Bezerra e Afogados, no estuário do rio Capibaribe, é disputada pela especulação imobiliária. Com 25 hectares e contornada por mangues, a Ilha do Zeca é a única da capital ainda preservada. Além da ilha, várias unidades de conservação de Pernambuco são alvos de discussão. A Mata do Engenho Shoa, a Reserva dos Irmãos, o Parque dos Manguezais, entre outras áreas de proteção ambiental, vivem sob constante ameaça. As atuais políticas em prol do meio ambiente são eficazes para a proteção destes locais? Áreas de preservação ambiental é o tema de hoje do programa Opinião Pernambuco. Para o debate, convidamos o promotor de Justiça, Geraldo Margella, o coordenador da Ecos Brasil, Maurício Lax, e o professor de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Pernambuco, Anselmo Vasconcelos. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. A Ilha do Zeca é desabitada e é a única da capital pernambucana sem nenhuma edificação. Quais interesses estão por trás de um decreto como esse que a gente falou agora há pouco? Essa é a primeira questão que a gente traz para abrir o nosso debate de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Maurício, acho que fica para você começar aqui hoje o nosso programa. Na verdade, os interesses da especulação imobiliária que estão por trás de tudo isso. No final da década de 80, houve uma alteração na lei de uso e ocupação do solo, que aumentou o gabarito de construção do Recife, que transformou a cidade hoje nesse caos de trânsito e outros tipos de estruturas, e que diretamente a Ilha do Zeca, como é a última área verde no próximo ao centro do Recife, 32 hectares, a especulação imobiliária pressionada pelos grandes empreiteiros é a razão maior que envolve esse problema dentro da Ilha do Zeca, que deveria ser um parque municipal e, infelizmente, algumas forças, tanto políticas quanto empresariais, pretendem dar a ela um outro destino que não o melhor para a população. Doutor Geraldo Margella, o público, o povo vai ser preterido dessa questão? É muito difícil dar uma resposta conclusiva a esse assunto. Nós temos, a partir da Constituição, uma legislação abrangente que determina a proteção desses ambientes. A Constituição é muito clara quando manda proteger esses ambientes, inclusive do ponto de vista civil, do ponto de vista administrativo e, inclusive, do ponto de vista criminal. Então, são modos que podem ser manejados para a proteção desses ambientes. A questão é que as forças que estão por trás, não só nesse caso da Ilha do Zeca, mas em outros casos já ultrapassados, são muito fortes. E a especulação imobiliária muitas vezes tem ganho, inclusive na Justiça, até mesmo no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vitórias para ocupar espaços que a própria Constituição determina que não são ocupáveis. Essa é uma questão grave. Professor Anselmo, toda essa discussão por conta da importância dessa área. E por que ela é tão importante para a cidade? A gente tem que enxergar essa relação natureza-cidade de uma forma muito harmônica. A gente tem mania de achar que natureza é algo externo à cidade. Então, devido a essa escassez de terrenos para a construção civil, a gente tem esse fenômeno aí da especulação imobiliária tentando se apossar dos últimos terrenos em áreas centrais para construir. Quando, na verdade, a gente teria que ter em mente que espaços como a Ilha do Zeca, na cidade, são importantes, tanto do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, do ponto de vista do lazer, não só porque traz uma estabilidade aos cursos d'água, a própria vegetação, um repouso para a fauna e flora, entre outros aspectos. Então, esses espaços são extremamente importantes para a gente ter uma cidade que a população possa desfrutar dessa relação ambiente construído com ambiente natural. Mas o que a gente vê é que esses poucos terrenos que restam são disputados de forma muito feroz, de forma muito perversa pelo mercado imobiliário. O que é uma pena porque é uma visão de cidade ultrapassada, essa visão que cidade tem que ser para prédio, carro, asfalto, pavimento, e a gente esquece que essas áreas são de extrema importância socioambiental para as cidades.
Maurício, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa importância da ilha como um bioma aqui na cidade. Bem, a cidade do Recife tem poucos espaços de áreas verdes ainda disponíveis, né? Nós estamos sendo dominados pelo cinza e o bioma lá predominante é o manguezal, apesar de ter alguns resquícios ainda de mata, mas é mata em regeneração, não é mata primária. A característica dela é para ser uso público mesmo. É um parque, é uma zona especial de proteção ambiental, está na lei de ocupação do solo. Por fato de ser uma ZEPA, que é a abreviação da Zona Especial de Proteção Ambiental, na própria lei de ocupação do solo, reafirmado pelo Código Municipal do Ambiente, associa ela diretamente como sendo uma unidade de conservação municipal. Caberia ao município regulamentá-la a partir da ótica e da legislação ambiental. E esse decreto fez justamente o contrário. Ele alterou o destino e a finalidade daquela área para uma ótica urbanística, né, desrespeitando a lei maior que é a Constituição, a lei federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a própria Código do Meio Ambiente do município e a própria lei de ocupação do solo. E por que a lei de ocupação do solo? Por uma questão elementar na área de direito. A pirâmide de Hans-Kelsen, que é, na verdade, a lógica da formação do direito, diz que um decreto não pode suplantar uma lei. Então, por um decreto, alteraram a lei. Então, taxativamente, o que foi feito pela Prefeitura em 2008 e agravado em 2012 foi justamente ferir a própria lei municipal e, consequentemente, criando-se uma condição criminosa em relação ao futuro do Recife. Doutor Geraldo, a gente tem várias siglas, né, e cada um aponta para algumas especificidades, né? Existe a APP, que é a Área de Preservação Permanente, a APA, que é a Área de Preservação Ambiental, e no caso da Ilha do Zeca, ela está como uma ZEPA, que seria uma Zona Especial de Proteção Ambiental. Como é que a gente pode entender essas diferenças? Na verdade, todas são áreas de proteção permanente, APP, que é a denominação que o Código Florestal dá a essas áreas. Essas outras denominações, elas vêm a partir de criações de leis locais, não é? Ou de decretos, como é o caso desse, mas, na verdade, todas elas constituem áreas de preservação permanente. Quando se inclui o especial, significa o quê? Quando se inclui um especial, dá a entender que aquilo ali é mais fortemente preservado, e não o contrário, não é? Se é especial, é porque se vê para a cidade que aquele ambiente é importantíssimo e, portanto, não é para ser atingido de forma a perder as suas características. Essa é que é a questão do especial, tá certo? Entretanto, eu vou para os princípios da cidade do Recife. A cidade do Recife é uma cidade ganhada ou tomada aos manguezais. Se você for no início da história do Recife, Recife não era para ser essa cidade aqui, não. Recife era para ser mais acima. Lá, talvez em aldeia, ali por, não é? A área de Camaragibe e tal, porque toda essa área aqui é uma área que é inundada e inundável. Então, ela era para ser preservada no seu modo original. Entretanto, os holandeses, como criaram a Holanda, na verdade, metade da Holanda é tomada ao mar, e que aqui vieram, eles então estabeleceram a mesma relação com a área que ocuparam inicialmente, que já estava ocupada pelos mascates inicialmente, e eles então deram um andamento a esse processo. Isso criou uma cultura de se desconsiderar esses manguezais, que alguns chamam, isso é lama podre, que não serve para nada, só traz doenças. Então, não precisa preservar nada disso. Essa é a cultura. Eu vou tentar colocar aqui um pouco de lenha nessa fogueira. Quer dizer, o Recife, então, teoricamente, né, ele seria uma cidade para os aratus, para os chiés, para os caranguejos. No entanto, para os tubarões que alimentam. E essa área do mangue, né, seria para esses crustáceos, mas aí no mar, né, a gente englobaria essas outras espécies. Ocorre que grande parte desses estuários, eles acabaram, num determinado momento, sendo ocupados pela Marinha, não é isso?
E aí a gente tem aí um conflito, inclusive, que perdura até hoje, que é exatamente a definição de a quem hoje pertencem esses espaços, independente dessa visão nostálgica, né, e bastante bacana que o senhor trouxe para a gente. Mas a Ilha do Zeca, por exemplo, ela é da prefeitura, ela é da Marinha, ou ela é do povo, ou ela é dos caranguejos e dos aratus? Bem, basicamente a Ilha do Zeca, que não tem absolutamente nada hoje, ela só tem apenas, por incrível que pareça, simbolicamente, uma imagem de São Francisco sobre uma pequena capelinha, a única coisa construída lá. Ela é da cidade do Recife, da população do Recife, ela é juridicamente da União. Existem alguns empresários que estão apresentando agora documentos, a maioria deles registrados depois da lei que a definiu como uma zona especial de proteção ambiental, ou seja, todos os registros que estão tentando ser forjados nesse momento, registros que é aquilo que define uma propriedade, estão sendo feitos nos cartórios, um no primeiro, outro no quarto cartório do Recife, após 2003. Em 2003, que é a lei que definiu a área como uma zona especial de proteção ambiental, para ser um parque municipal, ela foi bem categórica em dizer que aquela área é para ser preservada, certo? Para o ecossistema ser recuperado, já vista que já há impactos, claro, que em toda a cidade do Recife. E é importante a população do Recife entender que na lei de uso e ocupação de solo, determina que nós deveremos ter 12 metros quadrados por habitante. A ONU recomenda um pouco mais que isso. Se Recife tirar toda a área de Guabiraba, que é atrás de Dois Irmãos, na verdade nós já estaríamos no caos em relação a essa perspectiva. O que salva ainda Recife é a área de Guabiraba. Agora, a Ilha do Zeca é estratégica para a melhor qualidade de vida do Recife. São Paulo tem Ibirapuera, por exemplo. Rio de Janeiro tem todo o aterro do Flamengo. Recife não tem áreas públicas verdes. A demonstração mais clara que todo pernambucano percebe, todo recifense, é a demanda que 3,3 hectares, que é a área ali de Boa Viagem, que tem a Dona Lindu, a dimensão de pessoas que ocupam aquela área todo final de semana em 3,3 hectares demonstra o quanto é importante a área da Ilha do Zeca para o Recife. Além da questão do lazer, esporte, a preservação ambiental, também tem um nexo causal entre a diminuição de violência, onde áreas verdes e de lazer próximo, há sempre diminuição da violência, porque as crianças e os jovens passam a ter o que fazer e não serão cooptados pela criminalidade. Queremos registrar que nós convidamos a Prefeitura para participar dessa discussão, mas nós somos informados de que não teríamos representantes da Prefeitura para esse caso, né, que a gente está discutindo hoje, o que é uma pena. Mas aí, vamos ao nosso professor. A gente tem ouvido falar que 40% da área da Ilha do Zeca deveria ou deverá, né, se esse projeto for realmente encampado pela Prefeitura, para a construção, e que 60% seria para o lazer, né, seria uma espécie de parque. Isso seria uma forma de atenuar o impacto? Até que ponto isso é convincente? Valdir, não acho que esse argumento é convincente, concordando com as palavras do Maurício, né? Se a gente tem uma cidade com escassez de espaço de lazer, e ele citou aí o caso de Boa Viagem, por exemplo, um dos bairros mais adensados, né? Então, essa conta de 60-40 é prejuízo para a população como um todo. Se hoje a área tem alguns impactos, algumas atividades extrativistas que precisam ser reguladas, ótimo, precisam ser reguladas. Se tem uma área que precisa ser recuperada do ponto de vista ecológico, área de mata, né, de capoeira, área de mangue, ótimo que também se recupere. Mas já tem área para lazer na Ilha do Zeca, né? Tem os campos de futebol que hoje toda aquela comunidade do entorno usa intensamente. A gente vinha comentando um pouco antes do programa, né? O uso que aquela população do Coque, de Afogados, da Ilha Joana Bezerra, faz desses espaços já atualmente. Então, se a gente quer construir parque, né, então a gente tem que pegar aquele terreno que já está lá e fazer o parque. E não achar que destinando 60% para a área verde, 40% para a construção, enfim, qual que seja o percentual. Mas se a gente tem essa escassez, essa demanda da população, e leia-se, nesse caso, uma população que encontra-se numa vulnerabilidade social muito alta e precisa desse espaço de lazer. A gente também vinha comentando que aquela região, devido a obras ao longo do tempo, perdeu 3 campos de futebol que tinha, né? A Ilha Joana Bezerra, se você passava domingo ali há 10 anos atrás,
era muito comum você ver as pessoas jogando bola, praticando futebol, jovens, adultos, idosos, todas as faixas etárias. Então, a única área que sobrou é aquela área dentro da Ilha do Zeca, com os 3 campos de futebol, não é isso, Maurício? E aí você vai pegar essa área agora e dizer, não, de 3 a gente vai transformar em 1 porque é uma área de lazer. Então, isso é um prejuízo enorme para uma população que necessita desses espaços de lazer, até porque, historicamente, são muito estigmatizadas do ponto de vista social. A área daria, se a gente for comparar com o Parque da Jaqueira, por exemplo, daria um parque e meio, 2 parques? Eu acredito que pela dimensão do Parque da Jaqueira, daria mais ou menos 8 parques da Jaqueira. Uma área bastante Isso é um espaço bem amplo. O mais incrível, e aí era até uma questão a questionar o atual prefeito, os outros prefeitos, que cidade que nós queremos para as nossas populações e futuras gerações? Vamos construir e verticalizar tudo e vamos ficar todo mundo vivendo em canyons de prédios? Não existe essa condição para que a qualidade de vida seja exercida. Lá está o nosso futuro parque, que seria associado ao Ibirapuera, por exemplo, de São Paulo, e que garantiria uma série de outras condições, principalmente climáticas também, para a região do entorno. Eu gostaria ainda de colocar o Dr. Geraldo dentro dessa discussão, antes de a gente fechar o bloco, é que um problema hoje que é muito colocado é como as cidades elas vão criar projetos de compatibilidade entre a necessidade de construção e a preservação do meio ambiente. E aí, se a gente trouxer especificamente para esse caso da Ilha do Zeca, o senhor acredita em compatibilidade? É possível se construir alguma coisa lá, ainda que não sejam esses prédios de 28 andares? É possível se atender, ainda que parcialmente, a esses interesses e compatibilizar com a questão da preservação ambiental? Bom, é preciso fazer um estudo profundo daquele ambiente, daquele ecossistema, para saber qual ou quais os relevos, vamos dizer assim, as questões relevantes a que ele responde enquanto ambiente preservado. A Constituição manda fazer isso. A Constituição diz que é preciso conservar o bem-estar social, não é? Que ela chama de qualidade de vida, boa qualidade de vida. Para se ter uma boa qualidade de vida, é necessário preservar esses ambientes que servem para trazer benefícios a toda a coletividade, não só aquele pessoal que poderia morar ali e ter esse benefício. Isso é para a cidade inteira, tá certo? Então, compatibilizar somente se fizer um estudo profundo do ambiente e daquilo que ele põe em benefício da comunidade para dizer, bom, aqui tem uma área que não está mais servindo para essa função, então ou vamos recuperá-la, não é? Ou pode ser que nós possamos utilizá-la para esse tipo de coisa. E esse estudo não foi feito? Esse estudo não existe. Essa é a questão. Ok, vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo áreas de preservação ambiental. Participam do debate o promotor de justiça Geraldo Margella, o coordenador da Ecos Brasil Maurício Lax e, completando o debate, o professor de gestão ambiental do Instituto Federal de Pernambuco, Anselmo Vasconcelos. Bem, uma pergunta que não quer calar. O Zeca existe? É fake? É uma ficção? Por que esse nome, Maurício? Eu sei que você não, você queria dar uma resposta muito objetiva, né? Mas pelo menos vamos tirar uma dúvida assim que fica pairando no ar. Primeiro é importante informar para a população onde é a Ilha do Zeca. É uma área verde de 32 hectares atrás da Ilha do Retiro. Quem passa em direção a Boa Viagem no viaduto Joana Bezerra é só olhar à direita em direção a Afogados, vai ver uma grande área de cobertura vegetal. É lá que a Ilha do Zeca, junto ao Rio Capibaribe, bem próximo ao centro do Recife, né? O nome deriva
do momento que foi feita a primeira vistoria, que pessoas que estavam lá e que tinham relação com todo esse levantamento tenham esse mesmo nome, na verdade, o Ilha do Zeca é em homenagem a todos os Zecas do Recife, né, independente de quem seja o Zeca. E até tem um certo folclore nisso. Tem detalhes, não é necessário entrar nos detalhes, mas o que eu acho mais importante é que todos entendam o seguinte: essa é uma luta da população do Recife, uma luta para mudar o sentido da nossa construção de cidade. Se os empresários ganharem essa luta, a cidade tende a ser um caos. Se mudarmos o norte, ela tende a ser uma cidade sustentável. A grande pergunta é: como é possível um prefeito assinar um decreto e que permite construção de 28 andares numa área que levanta interesse ecológico, que a lei não permite absolutamente nada, não sei a recuperação e área de lazer, e dias depois empresários apresentarem projetos para construir, coincidentemente, o que não é coincidência, edifícios de 28 andares e estacionamentos de 4 andares numa área que tem que ser um parque municipal. Não existe esse precedente dentro do Brasil todo. Isso é um absurdo e a cidade do Recife merece que isso aí seja um parque. Por isso que a Polícia Federal está sendo investigando esse tipo de irregularidade e o Ministério Público abriu seus devidos inquéritos para investigar esse absurdo. Com certeza voltaremos ainda a falar sobre Ilha do Zeca, principalmente quando a gente começar a abrir aqui as perguntas do público, né? Mas aí eu queria puxar uma questão que está relacionada também ao mangue, que é a Lei 4.771, de 15 de setembro de 65, que estabelece que as áreas de mangue não podem sofrer supressão de sua vegetação ou qualquer tipo de intervenção, salvo em casos de utilidade pública. O mangue é realmente o ecossistema mais ameaçado hoje aqui em Pernambuco? Vamos falar primeiramente com o professor e logo em seguida a gente vem para a sua palavra do ponto de vista jurídico, doutor Margela. Professor Anselmo. O mangue, na verdade, ele funciona como um ecossistema associado da Mata Atlântica, né? Então, o mangue, a Mata Atlântica, a restinga, que muita gente acha que é mato na praia, aquela vegetação, todo esse tipo de componente biológico, ele tem uma função ecológica importantíssima. Então, é difícil a gente dizer o mangue é mais importante que a mata, que a caatinga. Acho que não tem essa relação de importância. Mas existe isso de mais ou menos ameaçado? Não, existe essa questão da ameaça exatamente pelo que o doutor Magela falou em relação à percepção da população e do próprio gestor em qual a importância desse tipo de ecossistema. Então, se você olha para uma mata, você olha a árvore, tem aquele cheiro, né? Se você olha para o mangue ele não cheira bem, né? O mangue muitas vezes é sujo e a gente aprendeu a conviver com o mangue na cidade do Recife, recebendo o manguezal, no caso, os dejetos de um sistema de esgotamento sanitário precário, que é a região metropolitana, o estado inteiro tem, mas a região metropolitana principalmente. Então, a gente associa a figura do mangue a algo sujo, a essa lama, ao caranguejo, né? A gente vai perder um pouco essa história de achar que o mangue, a maré, né, é lixo, é sujo, a partir do movimento cultural. O Mangue Beat com Chico Sainz vem trazer um pouco isso e parte da população começa a enxergar o mangue com outros olhos. Mas em relação à lei que você falou, a do Código Florestal, que também passou por um processo de reformulação bastante polêmico agora há pouco, né, estabelece o mangue, assim como a Floresta Atlântica, em algumas determinadas especificidades, como APPs, como o doutor Magela falou, APPs, áreas de preservação permanente, que não podem ser suprimidas, exceto, e aí você coloca bem, para fins de utilidade pública. Esse é o grande nó, talvez, da conciliação entre a legislação ambiental brasileira e a regulação do uso do solo. Por quê? Porque todos os projetos apresentados, seja pelos mecanismos privados ou pelo poder público, utilizam o argumento da utilidade pública. Afinal, o que é utilidade pública? Utilidade pública pode ser para mim e pode não ser para você. Então, você pega uma área estratégica no Recife, como o Parque dos Manguezais, né, e se você perguntar para boa parte da população, quem conhece o Parque dos Manguezais? Talvez o morador do prédio Alto de Boa Viagem olhe pela janela e enxergue o Parque dos Manguezais, mas não saiba a importância que aquilo tem do ponto de vista da amenidade ambiental, do microclima, do estabelecimento de uma qualidade hídrica melhor, né? Quem está embaixo, na planície, ali em Boa Viagem, Pina, naquela área, possivelmente nem conheça que ali atrás tem um mangue de 300 hectares aproximadamente. Né? Doutor Margela, a Via Mangue, que atinge, né, exatamente o Parque dos Manguezais, né? Ela vem com o argumento de uma obra de utilidade pública. Né? Ela justifica exatamente essa ação naquela área?
É um dos casos em que se pode pensar como uma questão de utilidade pública. Entretanto, ela deve atingir o mínimo possível aquele ambiente. Felizmente, no caso, a prefeitura assumiu uma outra proposta que eleva a via para não atingir o manguezal. Isso era uma proposta antiga, que foi feita por um engenheiro que mora naquelas vizinhanças lá, e aí a prefeitura finalmente viu que aquilo era uma coisa que poderia ser melhor utilizada sem ferir tanto o manguezal. Disso aí ainda tem uma outra coisa. Muitas vezes se atinge o manguezal e diz, não, mas isso não é problema, nós vamos fazer uma compensação. Aí qual é a compensação? Vamos melhorar a condição daquele manguezal, daquela área ali próxima, que aí a gente já compensou. Não é isso. Compensação não é isso. A compensação tem que ser feita em outro ambiente que esteja preservado, certo? E ali você vai recuperar aquele ambiente? Não, você vai utilizar aquele ambiente, mas em compensação você vai aumentar a área daquela outra, daquele outro ecossistema que já existe preservado, mas você vai aumentar para poder aí sim compensar. É o caso, por exemplo, você tem um manguezal na sua fazenda e tem também a área que se chama reserva legal. Então você diz, bom, eu tenho uma reserva legal, eu vou pedir uma licença para poder utilizar ali, para fazer uma chegada, não é, no manguezal, e aí eu vou dizer, eu compenso aumentando a minha reserva legal. Aí sim, nós temos uma compensação, não é? Mas no outro caso, não. Qual o nível de preocupação que tem que existir hoje por parte da sociedade para que o Parque dos Manguezais ele não acabe sendo utilizado para interesses de especuladores imobiliários ou para, mesmo ainda para a construção de obras sob o argumento, né, da utilidade pública? O disparate no Recife chega a uma enormidade tão grande em relação à questão ecológica que eu daria a seguinte comparação. A Ilha do Zeca, o Parque dos Manguezais, Parque do Jiquiá, Parque do Jordão, que é atrás do shopping, vocês veem cercado, mas aquilo ainda é uma área pública que está cercado, ninguém explica por que está cercado, e que deveria estar sendo preservado desde os anos 90, quando foi feito o Canal do Jordão, só foi permitido fazer o Canal do Jordão, aquela pista, com a garantia de criar um Parque do Jordão atrás do shopping. Todas essas áreas, inclusive também próximo ao Engenho Shoa, que também deveria ser um parque, todas elas têm manguezais. O manguezal é o berçário do mar. Os tubarões, os pequenos peixes. E um exemplo clássico e mais recente que eu posso lhe dar é que nós visitamos a Ilha do Zeca no domingo, nós encontramos tartarugas nascendo ao lado da Ilha do Retiro. Certo? Então, lá é o berçário da vida marítima. Então, ela tem importância para todo o ecossistema marítimo, além de ser também berçário de muitas aves. E tem uma questão muito interessante, a gente está esquecendo da questão das mudanças climáticas. O mangue tem um papel da contenção de todas as forças das marés. Ou nós vamos discutir um Recife ecológico, ou vamos discutir um Recife que tende a só ter baixa qualidade de vida. Quem tem mais de 20, 30 anos sabe muito bem o que eu estou dizendo. Essa cidade é uma cidade ideal e está se transformando uma cidade humanamente não tendo condições de habitação. Há um caos em pleno século XXI que quem começou no movimento ecológico, e temos aqui a maior referência ecológica do Brasil, chama-se professor Vasconcelos Sobrinho aqui do Recife, se lembra bem que ele dizia, ou vamos discutir ecologicamente o Recife, ou teremos o fim da própria cidade do Recife. Para complementar a resposta, né, a pergunta que eu havia formulado, acho que o professor Anselmo poderia. Eu tinha incluído o componente de participação da sociedade, né, nessas questões, nessa discussão. Então, ele fala e, se precisar, você fecha. Ok. Eu concordo plenamente com o que o Valdir está colocando, né, da importância dos manguezais, e acho que tem uma questão central nisso tudo, da participação popular. Né? O que é participação popular de uma cidade como um todo? O movimento da Ilha do Zeca não pode ser um movimento dos moradores da Ilha Joana Bezerra, Coque, Afogados e adjacências, e alguns ambientalistas e algumas entidades. Ele tem que ser um movimento da cidade,
como o Maurício colocou. Que cidade nós queremos? Né? Ah, porque o prédio fica longe da minha casa, o engarrafamento vai ser lá, não é problema meu. É claro que é problema seu, porque a cidade não pode ser pensada de forma fragmentada. Estava conversando com o doutor Geraldo, lembrando de 2 casos específicos na zona norte da cidade, a Tamarineira e a Jaqueira. Quando uma parte da classe média, principalmente, classe média alta, se mobilizou, né, para não perder essas áreas. Né? Uma questão burocrática de terreno e outra, a história que ia ser um shopping e depois o prefeito institucionalizou que vai ser um parque. Que foi uma conquista, né? Isso. Então, a sociedade recifense, né, seja ela a de classe mais alta, de classe média, a popular, que usa o campo de futebol lá no domingo para jogar sua pelada, ela tem que se mobilizar e tem que se juntar nessa luta. Na verdade, a participação é isso. A gente, infelizmente, ainda tem essa história de que participação popular para atender o meu interesse, o da minha rua, o da minha comunidade. Não é isso. Se a gente pensa numa cidade, porque a gente cruza a cidade o tempo todo, a gente vive a cidade. Então, pensar que o impacto na Ilha do Retiro não vai atingir o morador de Boa Viagem, o morador de Casa Forte, isso é um engano muito grande. A cidade ela precisa, em conjunto, os movimentos sociais, os movimentos independentes, a universidade, né, o poder judiciário, a gestão política, todos esses atores se unirem para pensar o futuro da cidade. E esse futuro da cidade não pode ir na contramão do que está sendo desenvolvido no mundo, que é exatamente preservando os espaços verdes que ainda restam na cidade e dando um uso a esses espaços. Também não é a preservação romântica, vamos deixar a Ilha do Zeca lá, porque o caranguejo e a tartaruga, ótimo que tem o caranguejo e a tartaruga, mas que também tenha gente para ver o caranguejo e a tartaruga, para sentir que a cidade, que existe natureza também na cidade, como espaço de educação ambiental, por exemplo, né, é um lugar fantástico como espaço de educação ambiental. Por que não usar a Ilha do Zeca, o Parque dos Manguezais, como laboratórios para aulas de campo, específicos para as crianças da cidade saberem que a cidade tem concreto, mas a cidade tem verde. E elas precisam desse verde para viver numa cidade muito mais equilibrada. Doutor Margela, o Porto de Suape é uma obra, né, reconhecida como de utilidade pública. Né? Mas aí tem uma pergunta aqui do Luiz Silva. Ele fez uma pergunta via Twitter. Ele disse, triste ver o silêncio vergonhoso em relação a Suape. A época em que estava sendo licenciado o Porto de Suape, levantou-se diversas questões, entre outras a de que o Estado, para se desenvolver, necessitaria de um espaço para criar um porto para exportar e importar mercadorias, importar coisas que viessem beneficiar a sociedade de Pernambuco, não é? E o Brasil, porque não podemos isolar Pernambuco, como não podemos isolar Recife do estado de Pernambuco, não podemos isolar Pernambuco do Brasil. E aí é um argumento, não é, que reflete também, porque o desenvolvimento ele tem 2 eixos, aliás, 3 eixos fundamentais. Um é o crescimento econômico, o outro é a preservação da natureza e o outro é o benefício para a sociedade. A sociedade aqui tratando de todos. Então, no momento que você vê que um desenvolvimento, um crescimento econômico não está beneficiando a sociedade como um todo, mas está beneficiando grupos econômicos, aí você já pode dizer que aí o desenvolvimento não é sustentável. Tá certo? Essa é a questão. Por que Suape se fez? Pelo mesmo motivo que se quer hoje retirar esse status de preservação permanente da Ilha do Zeca. As forças econômicas, o próprio Estado se colocou como vamos desenvolver Pernambuco. Não pensaram nas dimensões ecológicas. Hoje talvez estejam pensando e tentando recuperar alguma coisa no entorno. Mas na época tem que desenvolver, tem que crescer, tem que botar um porto aqui, tem que botar a refinaria e tal. O que é que isso vai trazer para a população, não é, para o ambiente de coisas que não servem para o meio ambiente? Há uma teoria Então, que diz isso, que a falta desse cuidado é que teria levado, inclusive, o surgimento dos tubarões, né, em grande escala aqui na orla aqui do Grande Recife. Recentemente, só para completar isso, recentemente, isso há coisa de um ano,
Jornal do Comércio fez uma matéria sobre o entorno de Suape e levantou que cresceu a prostituição infantil, a prostituição na área. Por quê? Isso não era para acontecer. Cadê o desenvolvimento sustentável? Não é? Porque aquela população não está recebendo os benefícios que seriam necessários para ela. E quem vem de fora quer utilizar-se desses expedientes que significam que a cidade não está sendo beneficiada. Maurício, vamos fazer um acordo. Eu sei que você não queria falar somente 10 segundos, esse é o tempo que a gente tem para encerrar esse bloco. Então a gente faz aqui a paradinha e no retorno a palavra fica com você. Lembrando que você ainda pode participar enviando perguntas ou comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo áreas de preservação ambiental. E aí a pergunta do Luiz Silva está rendendo, né? O Maurício ainda não falou e ficou querendo, desde o bloco anterior, dar o seu parecer sobre a situação de Suape. Então, está com você. Bem, o que acontece em Suape é o que acontece também, como nós tínhamos dito no Jordão, que a verdade é o conluio entre o capital e o empresariado com os governantes. Vou dar um exemplo. Ninguém quase tem conhecimento que nos anos 90 foi feito um contrato de cessão por 99 anos da Praia do Suape e do Cabo Santo Agostinho, que é o famoso Parque Amando Holanda. Ou seja, não fazem mais que 20 anos, quanto mais daqui 99 anos. Quando foi feito o projeto Suape, foi garantido que haveria um cinturão verde no entorno para preservar parte dos impactos e a criação desse parque metropolitano que nunca saiu do papel. E Suape, seus impactos ambientais, né, por muito tempo, inclusive, já começou as obras e não tinha o licenciamento, não está devidamente com suas compensações explicitadas, ou pelo menos sendo acompanhadas, monitoradas as suas implementações. Isso causou já os impactos, como você falou, na alteração das correntes, da salinidade, parte da questão do tubarão tem uma associação a esse fenômeno, quanto à questão de áreas importantes, como a reserva do Zumbi, que é logo do lado de Suape, outro que inclusive plantaram durante muitos anos mangueiras em torno de Suape, e está se perdendo isso. Suape tem um impacto gravíssimo, claro que tem a conotação econômica, mas o Parque Amando Holanda é a expressão mais clara de que trabalha-se muito com a falta de memória da população em relação à questão ambiental e a sua preservação. Um comentário de Luiz Cláudio, ele fala: não tenho esperança que a sociedade cuide de nossas áreas de preservação ambiental, pois vejam a situação do Capibaribe, é o esgoto da cidade. É preciso alimentar essa visão mesmo, ou a gente precisa acreditar na transformação, professor Anselmo? Valdir, eu acho que a gente tem que ter esperança e a gente tem que se engajar na luta, né? Eu acho que em todas as esferas, né? No trabalho, nas escolas, nos movimentos de bairro. Eu acho que Recife é uma cidade que tem um pouco isso. A população de Recife é uma população muito guerreira. Quando quer comprar uma briga com alguma coisa, compra e vai à luta, né? Haja vista alguns projetos imobiliários polêmicos atuais na cidade que a população se mobiliza de forma contrária e vai para a rua brigar. Então, eu acho que a gente não pode se conformar, de fato, baixar a cabeça, vai se acabar mesmo, é assim. Eu acho que a gente tem que cobrar mesmo, para isso existem as instâncias de cobrança, né? Está aí o Ministério Público aqui presente, é uma dessas instâncias que tem, nos últimos anos, desempenhado um grande papel, inclusive quase que um papel suplementar aí aos órgãos ambientais, né? As demandas maiores vêm do Ministério Público. Então, eu acho que a participação social, embora eu acho que a gente passe por um momento, digamos, de esfriamento do ponto de vista, principalmente em relação à causa ambiental, mas eu acredito que a gente tem vários espaços para fazer esse diálogo da sociedade civil com a gestão pública, né, os movimentos sociais, para a gente encontrar aí espaços de diálogo. Acho o Gomes da Rocha, de Pombos, faz um comentário, diz: o poder público não está dando a mínima atenção à gestão ambiental.
E o Alex de Garaçu para o Dr. Geraldo. Existe uma discrepância entre o C e o DVC na área jurídica? Na área jurídica. E na área ambiental, isso é mais acentuado? E o ser? É. Entre o T e o ser. É isso que ele está dizendo. Bom, aqui estava C e o DVC, mas sim, deve ser. Está certo, entendi. Bem, a questão é que o DVC é o que a lei determina, enquanto que o ter é o que a população e os grandes grupos determinam que querem fazer. Então, há uma discrepância nisso, quer dizer, o ser nem sempre está em consonância com o DVC, exatamente por isso, porque tem interesses diversos que estão perpassando na sociedade, e esses interesses, muitas vezes, eles assumem uma característica que é da formação de grupos, e esses grupos, então, é que determinam para onde a sociedade vai, não é? Então, você vê, por exemplo, essa questão do Código Florestal, no momento em que houve um trabalho do Ministério Público, no sentido de que esse código fosse respeitado por meio de diversas ações, de diversos trabalhos, aí, muito simples, a sociedade organizada, que é o Estado, que é o Legislativo, decidiu que o Ministério Público está avançando demais e é preciso, então, modificar o Código Florestal para diminuir essa demanda. Tá certo? Então, veja que a situação realmente é conflitante, não é? E se é conflitante, é preciso que o Luiz se engaje nesse trabalho, não só fique reclamando e faltando a esperança, mas que ele venha para junto de quem trabalha nessa área, não é? Se engaje nessa luta, como também o rapaz Márcio, de Pombos. Foi o Gomes da Rocha. O Gomes da Rocha de Pombos. Então, eles que têm essa consciência poderiam estar liderando em seus municípios, em seus locais de trabalho e tal, essa questão também. Eu queria só fazer uma colocação. Não é para ter desesperança, até é só olhar no tempo histórico para ver como nós evoluímos. Mas quem tem a alma ecológica, certo, tem que também lutar não só para a questão pontual, né, o seu fundo de quintal, mas principalmente pela ampliação dos espaços democráticos. Eu vou dar um exemplo que poucas pessoas sabem que os municípios devem ter conselhos municipais do meio ambiente, o que é um conselho estadual do meio ambiente, que muitos desses conselhos fazem resolução, fazem normas semelhantes ao poder, com menos poder jurídico, mas tendo poder jurídico igual, são resoluções igual a uma Câmara Municipal. E uma coisa que eu gostaria muito que fosse um instrumento que pudesse ter sido usado na época do Código Florestal, que é o plebiscito, para todas essas questões. Ilha do Zeca, façamos um plebiscito, a população quer que aquilo vire prédios ou seja preservado. Pina, que você falou que é um outro grande risco que tem uma cidade, uma área da Marinha, né? Vamos criar ou não parque? Cidade, sim ou não? Tenho certeza que pela visão e o trabalho educacional e o processo histórico que nós estamos passando, a maioria da população quer que a ecologia e o meio ambiente vença essa luta contra o capital. Então, esperamos que a democracia seja um instrumento de luta das comunidades e do companheiro que está nos ouvindo. A Verônica Leite de Areias pergunta o que está sendo feito para preservar a mata do Engenho Chua. E a gente estava comentando aqui no intervalo, né? A gente vai precisar de mais outros programas para poder contemplar tantos temas. Falar da mata do Engenho Chua, só isso já daria um programa. Então você pincela e a gente se compromete a, num outro momento, aprofundar mais a questão da mata do Chua. A mata do Chua é uma outra, onde começou a luta ambiental no Recife, os dois cenários, foi Suape nos anos 70 e o Engenho Chua. Por que o Engenho Chua? Porque é semelhante à Ilha do Zeca. A Odebrecht quis construir um bairro fechado nos anos 70. O Dr. Vasconcelos, com o sobrinho, lutou, certo? Pressionou como mobilização popular, eu participei disso, inclusive, e foi criada uma CPI na Assembleia Legislativa. E foi essa CPI que verificou as irregularidades do empreendimento de loteamento daquela área. E o Engenho Chua depois passou por uma diminuição para 20 hectares. O governo estadual quis, nos anos 90, diminuir para 10, a sociedade se organizou e passou para 198, que é o número de hectares que hoje tem. Ainda não saiu do papel, teve um decreto prometendo a desapropriação. Acabou o prazo desse decreto, mas o Engenho Chua
é um grande símbolo para essa cidade e é uma das últimas grandes áreas verdes do Recife. Já tem adepto aqui para a causa. O Jorge Viana, ele parabeniza aos palestrantes e ao programa pelo debate. Diz que gostaria de saber como participar, ajudar na preservação da Ilha do Zeca. Então, vamos ver se o Anselmo tem um caminho. Depois você completa. Eu acho que o Maurício pode dar a dica da participação, né? Então, está com você, Maurício. A gente está tentando mobilizar no final da semana do meio ambiente, provavelmente dia 8 ou dia 9, fazer igual que foi lá no Cais do Edelita, um Ocupe a Ilha do Zeca. Para que as pessoas vão conhecer para preservar. Que as pessoas possam ir lá naquele domingo, certo? E poder levar uma muda, ajudar a recuperar a área. De preferência de bicicleta, né? De preferência de bicicleta, demonstrando a visão ecológica, conhecendo aquela área importante para a cidade e tentando, inclusive, tentar fazer disso uma mobilização até mesmo virtualmente, para estabelecer até um projeto de lei específico para definitivamente aquilo ser um parque e não um conjunto de edifícios, onde não tem ninguém querendo botar 4.000 pessoas. Vamos botar 4.000 pessoas com lazer, mas não morando permanentemente, é todo final de semana. Então, se possível, na Semana do Ambiente, vamos fazer uma grande mobilização no último domingo para tentar ocupar a Ilha do Zeca e garantir ela para o futuro do Recife. Jormir Dias. Tenho 35 anos e até a presente data nunca vi nenhum governo colocar em prática ações de melhoramento do meio ambiente. O que sempre vejo é desmatamento para instalações de comércios, indústrias e estradas. A natureza sempre acaba perdendo. Doutor Geraldo, estamos perdendo mesmo essa luta? A luta é difícil, não é fácil, mas não estamos perdendo, não. Nós estamos trabalhando ferrenhamente para que esses espaços sejam preservados. Entretanto, nós sabemos que há componentes no desenvolvimento que é necessário. Nós não podemos querer que a sociedade fique no estágio só de caça e pesca. Não é mais possível isso. Então, mas é preciso que isso seja harmonizado, de tal forma que a sociedade não tenha só crescimento econômico, mas tenha benefícios desse crescimento econômico, daí se tratar do desenvolvimento sustentável, que tem que ter essas variantes aí. Ele é crescimento, ele é preservação, ele é distribuição equitativa dos bens produzidos e ele é democracia. Sem democracia, nada disso acontece. E a democracia exige participação. Sem a participação também, tudo morre. O Nelson Henrique de Olinda, ele faz um comentário, diz que uma área do cemitério Morada da Paz em Paulista está sendo desmatada, né, para ampliação. Aí é uma colocação que ele faz. E nós vamos aqui para uma pergunta do José Marcos de Areias. Existe alguma lei que proíba a construção de prédios próximos ao Porto do Recife, como, por exemplo, as Torres Gêmeas do Cais? Vamos ver se o Anselmo agora traz a resposta. Veja, toda a legislação urbanística, ela está muito baseada em duas leis mais gerais, né? Uma que a gente já ouviu muito falar, que é o plano diretor, né? E a gente, falando de Recife, a gente tem um plano diretor de 1991 que só foi revisto, né, ao longo do início desse século, mas só foi publicado em 2008. A gente tem um vácuo aí de quase 17 anos no plano diretor, que é exatamente a lei que rege para onde a cidade vai crescer, com que tipo de crescimento, que tipo de zoneamento. Essa é uma lei importante de a gente entender. Outra é a lei de desocupação do solo, que é a que a gente tem hoje, a de 1997, exatamente a que estabelece esse zoneamento. Por que é ZEPA, Zona Especial de Proteção Ambiental? Porque assim como o ZEPA, você também tem a ZDE, Zona de Desenvolvimento Econômico, você tem a Zona de Preservação do Patrimônio Histórico. Então, a cidade, se a gente pega o mapa, ela é toda manchada nessas zonas exatamente para a gente saber o que pode e o que não pode em algumas áreas, né? Então, a gente tem que pegar, para a gente saber se uma área pode ou não ser construída, né, a gente tem que pegar esse zoneamento, tanto da Lei de Desocupação do Solo, como aquilo que o plano diretor indica, e saber se realmente no mapa aquilo cabe ou não cabe. É óbvio que em alguns momentos, e a gente pega o caso emblemático da Ilha do Zeca, uma lei de 2003 estabelece aquilo como uma zona especial de proteção ambiental, diz que é uma unidade de conservação municipal, sendo unidade de conservação municipal, na categoria que é, óbvio que não pode ser construído nada. Só que aí você vem com um decreto em 2008,
um decreto mais recente que diz o que disse em 2003. É muito pouco tempo para a gente mudar uma legislação e alterar o uso da área. Então, as leis, às vezes, também elas são formuladas ao sabor, né, do contexto socioeconômico local, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado de não achar só que um zoneamento define o que pode e o que não pode. Existem os instrumentos também de articulação política do capital com o poder público. E a sociedade tem que estar atenta a isso exatamente para reivindicar esse respeito à legislação. Dizer, como é que você decreta algo em 2003 e em 2008 você está desdizendo aquilo que decretou? É pouco tempo. Só para fazer um registro, tinha também aqui uma pergunta do Valério de Dois Irmãos. Qual a opinião dos convidados a respeito das edificações destinadas à classe alta próximas ao Rio Capibaribe? Maurício ficou louco ali querendo falar sobre isso, então aproveita e dá a sua resposta, Maurício. Não, tem um problema que a gente tinha que enfrentar em Recife, que é justamente essa verticalização que está em andamento. As ruas são as mesmas de 20, 30 anos atrás. A questão de esgoto, a eletricidade, a capacidade de carga dos Recife já chega no limite. Só que se houver a continuidade dessa verticalização, e a lei de ocupação do solo já tem um bom tempo, né, nós vamos ampliar as dificuldades da cidade. A gente poderia, talvez, lançar uma grande fase de discussão, a Semana do Meio Ambiente está aí próxima, sobre qual cidade que queremos, se vamos ou não ter uma cidade sustentável. Não adianta o prefeito do Recife se enquadrar e participar de reuniões de cidades sustentáveis na ONU e outros lugares do mundo e aqui na prática trabalhar no sentido inverso. Dilson Lima, do IPSEP, para o Dr. Geraldo. O Recife, há 70 anos, tinha 57% de locais abertos, o que não ocorre hoje. Áreas do Pina, Ilha do Retiro foram construídas depois. Quais são os impactos para as gerações futuras? Bom, os impactos para as gerações futuras são aqueles que a ciência está levantando e, de certa forma, apontando que se a gente continuar nesse caminho, certamente nós vamos ter destruições de cidades, e o Recife é uma cidade, possivelmente será uma dessas, né? Ainda é tempo de pensar em um retorno ou então uma contenção que possa evitar essa catástrofe que se avizinha aí, segundo os dados científicos mundiais, né? E aí, se a cidade não se acorda, nós vamos acordar um dia, ou não acordar um dia, todos mergulhados na água. Porque o mar sobe e a terra é baixa, e aí nós teremos o caos estabelecido. Aí é hora de todo mundo fugir, e é a grande questão que já ocorreu uma vez, quando ocorreu aquele boato de que Tapacurá tinha se arrombado, o povo fica louco e vai correndo todo mundo, aí é batida de carro, é aquela confusão total. A cidade não pode mais ter isso. É preciso que os seus gestores sejam realmente gestores e não simplesmente políticos. É preciso que a sociedade diga, basta, vamos mudar isso, porque não podemos mais conceber como é que uma cidade como o Recife tem 30% de tratamento de esgoto. Em que condições? Porque o que nós vemos, por exemplo, um bairro como o Espinheiro, por todo canto tem e não só o coisa Recife, borbulhando. Né, não é? Magela, não no só Brasil o Recife, inteiro é uma está realidade, né, uma de realidade várias nacional, cidades aqui na mas região isso não metropolitana. desculpa que o Recife seja assim. Hoje, Então, claro, essa é uma questão nesse que precisa século, tratar. já não é mais, a maior quantidade que existe no mundo não é de refugiados de guerra, é de refugiados ambientais. Isso é a demonstração clara do impacto que o homem está levando ao planeta, e isso se reflete na cidade do Recife, e os desafios que nós temos pela frente. Eu acho que é muito preocupante o status quo atual, se não houver, e eu acho que, inclusive, que a ecologia vai transformar-se num movimento político de massa. Esse vai ser o diferencial, porque todo mundo está sendo afetado a cada dia. Ok, vocês, sem saber, já estavam se despedindo, então só falta você agora, Selmo. Bem rapidinho, por favor. Ok, não, eu queria voltar um pouco na história da participação popular, já que é um momento de despedida, para dizer que o Engenho Show é muito emblemático. O Engenho Show só é hoje o que é por causa da participação do movimento popular da vizinhança. Se a gente for para Caetés, Abreu e Lima Paulista, a gente tem a estação ecológica lá que também foi fruto de uma conquista da população. Então a gente não pode baixar a cabeça. A participação da população consegue
coisas que a gente pode nem acreditar. Ok, muito obrigado aos senhores, obrigado a vocês que mandaram perguntas, a quem não mandou também, no entanto, nos acompanhou durante essa discussão sobre a Ilha do Zeca e algumas áreas de preservação ambiental aqui do estado de Pernambuco, né? A gente se compromete a voltar com esse tema, aprofundando outras questões posteriormente. A todos uma boa noite e muito obrigado.